Fiquei sentado na cadeira de plástico azul, aquelas comuns, dobráveis, que afundam um pouco no centro com o tempo. O sol passava pelas folhas das jabuticabeiras, projetando sombras quebradas sobre a mesa do fundo, onde deixaram um prato raso com um pedaço de carne já frio e um copo de refrigerante quase quente, como quem marca território para o que já não importa. Estavam todos ali, minha filha Ana rindo com os primos, meus netos correndo descalços pelo gramado, minha esposa em silêncio cortando pedaços de linguiça com uma faca cega. E ele, o genro, o comediante da ocasião, o homem que Ana escolheu como marido, como se fosse o oposto de tudo que eu sempre fui. Ocupava o centro da atenção como um pavão desajeitado, latindo piadas atrás de piadas, todas com alvos fáceis. Até que virou para mim. "Ei, gente!" ele gritou, já meio alterado pela quarta cerveja. "Alguém avisa o vovô que o museu fica no centro da cidade, não aqui no nosso churrasco." Risos. Risos altos demais, fáceis demais, daqueles que não vêm só da graça, mas da conveniência de rir junto para não parecer deslocado. Olhei ao redor. Ninguém disse nada. Nem Ana. Ela abaixou os olhos como se tivesse tropeçado no próprio pensamento. Meu neto mais velho parou de correr e me encarou por um segundo. Depois fingiu que não era com ele. Eu apenas me recostei, com os dedos ainda cruzados sobre o joelho e o copo de refrigerante na outra mão. A piada seguiu, como sempre seguem. "Brincadeira, sogrão. Pare de fingir que você é importante, seu velho esquecido. Você não é ninguém especial." Ele gargalhou, olhando para os lados, buscando cumplicidade como se jogasse comida para pombos em uma praça. E de novo, risos. Risos que não me feriram como ele pensava. Já não era mais disso que eu me alimentava. Houve um tempo em que eu me irritaria. Um tempo em que eu talvez teria dito algo. Mas aquele não era o lugar, e aquela, definitivamente, não era a hora. Porque quando a plateia ri, não é respondendo que você vira o jogo. É esperando o silêncio. E o silêncio, eu sabia, viria logo. Continuei ali. O velho, como ele disse. Esquecido, como eles imaginavam. O que eles não sabiam era que por trás da camisa simples e da sandália velha, havia camadas que eles nunca se interessaram em remover. Era mais fácil rotular. Era mais fácil rir do que perguntar. Era mais confortável zombar do passado, que desconheciam, do que confrontar o presente, que eu ainda carregava com firmeza nos ombros. A minha esposa me olhou por um breve instante, como quem queria tocar meu braço e dizer, "Deixa pra lá." Mas não disse nada. O silêncio dela era um pedido, não um conselho. E eu aceitei. Fiquei ali até o carvão esfriar. O cheiro de gordura queimada ainda pairava no ar, misturado com o som distante de um jogo qualquer na televisão dentro de casa. O genro, com sua barriga de cerveja e suas piadas de manual, ria alto com dois primos mais jovens que batiam no ombro dele como se tivessem encontrado o novo palhaço da cidade. E tudo bem. Que rissem. Que festejassem enquanto podiam. Eles pensavam que eu estava no canto porque era invisível. Mas eu estava no canto porque é de lá que se observa melhor. E naquela tarde, eu vi mais do que qualquer um deles jamais enxergaria. Eu vi a fragilidade por trás das risadas, o desespero escondido na necessidade de ofender, a vaidade de quem nunca construiu nada com as próprias mãos, tentando diminuir quem um dia já segurou o mundo com as duas. Aquela frase, "Você não é ninguém especial", não me doeu. Apenas assentou sobre a pilha de memórias que eles nunca pediram para ouvir. E me deu certeza. A hora certa viria. E quando viesse, ela não gritaria, não exigiria espaço. Ela simplesmente chegaria, com a firmeza de quem sabe que importância de verdade nunca é anunciada. Ela é reconhecida, mesmo quando tentam enterrá-la sob piadas e latas de cerveja vazias. Então eu esperei. Esperei com o copo morno na mão, o suor escorrendo pela nuca, e o nome dele, o meu genro, sendo exaltado pelas vozes fáceis daqueles que esquecem rápido demais de onde vieram. O que ele não sabia, o que ninguém ali sabia, era que aquele dia estava marcado. Não na agenda dele, nem no grupo da família. Estava marcado na minha memória. E quando a fumaça do churrasco dissipasse e os risos virassem eco, ele conheceria outra versão do velho no canto. A que não esquece. A que não responde com palavras. A que não precisa levantar a voz para que todos se calem. E faltava muito pouco para isso acontecer.
O problema não foi o que ele disse, foi o que os outros não disseram. Era fim de tarde quando a carne começou a esfriar nas bandejas de alumínio. A farofa já estava seca, e o pão de alho murchava na grelha abandonada, mas eles ainda riam. Ainda riam como se o tempo tivesse congelado no instante da piada. Aquela, a que me reduziu a um velho decorativo num canto de quintal, como uma cadeira que ninguém mais quer usar. E ali, entre uma cerveja e outra, o riso ecoava mais alto do que qualquer música de fundo, mais forte que o estalo do carvão, mais ácido que a mostarda que colocaram nos pratos de papel. Mas o que me feriu não foram as palavras. Foi o jeito como elas encontraram espaço. Foi o olhar da minha filha, Ana, que se perdeu em direção ao chão assim que o marido zombou da minha presença, como se fosse apenas uma lembrança incômoda do passado. Foi o jeito como meus netos, mesmo sem entender totalmente, notaram que algo estava errado, e ainda assim não se aproximaram. Foi o silêncio cúmplice da minha esposa, que preferiu continuar cortando pedaços de pão como se o som da faca pudesse apagar o som da humilhação. Todos fingiram não ter ouvido, mas o corpo não mente. E eu percebo isso há muitos anos. O primo do genro riu mais alto do que devia, e depois olhou para mim de rabo de olho, como se esperasse uma reação. Não dei. O tio da Ana, o irmão da minha falecida cunhada, murmurou "Que isso, rapaz?", mas foi fraco, covarde, mais para manter a imagem de moderado do que para me defender. Os mais jovens se entreolhavam, ora com pena, ora com vergonha alheia, não dele, mas minha. Porque é assim que a idade funciona, não é? Passamos de pilares a peso, de referência a ruído, de nomes importantes a problemas que ninguém quer resolver. Eu não chorei. Eu não me levantei. Não fiz nenhuma cena que pudesse alimentar a narrativa de que eu era o velho sensível, o ultrapassado que já não entende as brincadeiras modernas. Apenas olhei para a frente, como se o riso fosse uma neblina que logo se dissiparia. Mas ele ficou, ecoando como um segundo assopro sobre brasas já acesas, reacendendo algo que há muito tempo eu tinha aprendido a controlar. A memória do que construí, do que sacrifiquei, do que escondi por escolha. Porque sim, houve um tempo em que eu fiz questão de me calar, de ser o homem invisível para manter a paz, de recuar diante das provocações para que minha filha pudesse seguir sem conflitos, de aceitar o papel de adorno, de velho manso e calado, desde que isso significasse manter a família em aparente harmonia. Mas aquele churrasco não era só uma tarde de sábado. Aquilo foi um corte, um traço vermelho no papel da minha paciência. Meu genro sabia que era ferino. Ele queria aplausos. E conseguiu. Mas não se faz ideia da profundidade de uma navalha até que ela encontre o osso. Eu observei, em silêncio, o jogo de olhares ao meu redor. A Ana, minha menina, que segurou minha mão no velório da mãe como se eu fosse sua âncora, não me olhou mais nos olhos o resto da tarde, como se tivesse medo do que encontraria ali, medo de ver de perto a dor que ela permitiu. Ela foi trocando os pratos vazios, pedindo ajuda para empilhar as cadeiras, conversando com os primos como quem tenta preencher um vazio que sabe que cavou. Meus netos, que no ano anterior tinham feito desenhos para mim no Dia dos Pais, agora se escondiam atrás do celular do pai, vendo vídeos enquanto eu era ignorado a 2 metros de distância. Meu nome, que antes era chamado com afeto, agora não era chamado. Minha presença, antes motivo de história, agora era ruído ambiente. Até que veio a última frase dele, não alta, não gritada, apenas solta, como uma gota de óleo sobre o fogo. Velho metido a importante, deve sonhar com os tempos que mandava em alguma coisa. E de novo, riso. Mas dessa vez ele não teve aplauso. O riso veio mais tímido, cortado, como se já não houvesse tanta graça, como se alguns tivessem percebido, tarde demais, que tinham ultrapassado uma linha. A linha do respeito, a linha da vergonha, a linha entre o riso e o ridículo. Naquele instante, notei o reflexo da minha imagem no vidro da porta de correr da sala. Vi a postura ainda ereta, o cabelo branco alinhado, o rosto marcado pelo tempo, mas firme. Vi não um velho, mas um homem que carregava muito mais do que eles podiam suportar entender. E ali, dentro de mim, uma decisão se firmou com o peso de um selo de ferro.
Aquele seria o último dia em que alguém me olharia de cima para baixo. Mas eu ainda precisava de mais uma peça, mais um momento. O instante exato em que o riso cessaria, e ele estava a caminho. Porque o silêncio tem seu próprio tempo, e o meu estava prestes a ser ouvido por todos, de um jeito que nenhum deles jamais esqueceria. Eles acharam que meu silêncio era covardia, que abaixar os olhos e continuar sentado era o gesto de alguém envergonhado por não ter mais importância no mundo deles. Mas o que eles nunca aprenderam, ou talvez esqueceram, é que há um tipo de silêncio que não se curva, o silêncio de quem observa, de quem espera, de quem escuta mais do que fala, porque sabe que palavras ditas no calor da humilhação apenas alimentam a fogueira de quem quer ver você se consumir. Eu não precisava provar nada. Já tinha feito isso a vida inteira. Quando Ana nasceu, fui eu quem ficou noites acordado medindo febre com um termômetro de mercúrio, porque o plano de saúde não cobria a emergência. Fui eu quem segurou a mão da minha esposa na sala de espera do hospital quando disseram que ela tinha algo para investigar, e fui eu quem vendeu nosso carro para pagar o tratamento particular sem contar a ninguém. Fui eu quem recusou cargo federal na época para não tirar Ana da escola no meio do ano, porque ela disse que gostava da professora de ciências. Eles não sabem dessas coisas. Nunca quiseram saber. Preferiram criar uma imagem do velho que ficou no canto, que não se atualizou, que não tem energia suficiente para acompanhar os netos. A narrativa do homem cansado, quase folclórico, que só serve para contar causos repetidos e ocupar espaço com suas manias e opiniões fora de época. E naquele sábado, ali no churrasco, rindo como hienas em volta de uma carcaça que ainda respirava, eles reforçaram essa imagem sem pensar no que havia por trás dela. Mas eu pensei. E muito. Enquanto eles conversavam sobre viagens que nunca pagaram, carros que financiaram em 72 vezes, relógios parcelados no cartão da loja, eu lembrava de reuniões fechadas em Brasília, decisões que impactaram cidades inteiras, acordos silenciosos que jamais saíram nos jornais e que nem deviam. Lembrava dos anos em que passei caminhando entre senadores, prefeitos e desembargadores, sempre sem fazer alarde, sempre cumprindo meu papel com precisão cirúrgica. Lembrava do projeto que ajudei a redigir, do documento que carregava minha assinatura e evitou o colapso de um setor inteiro. Mas claro, nada disso era visível com a camisa social gasta que eu usava no churrasco, com as sandálias simples, com a fala mansa. Para eles, tudo o que não brilha é apagado. O genro voltou para dentro, talvez buscando mais cerveja, talvez achando que tinha vencido. Ana passou por mim sem dizer nada, carregando pratos sujos, e notei que evitou olhar nos meus olhos como se meu rosto fosse um espelho desconfortável. O neto mais novo me ofereceu um brigadeiro que sobrou da mesa infantil, talvez sem saber por quê. Peguei, agradeci com um aceno de cabeça, e ele correu de volta para o celular. Tudo estava no lugar, aparentemente. A festa continuava, mas eu não estava mais ali por dentro. Eu já havia cruzado o limite de uma decisão que vinha sendo construída havia meses, porque o que aconteceu naquele churrasco não nasceu ali, ele apenas floresceu. Foi o capítulo final de uma série de pequenos cortes. O banco de trás do carro em vez do passageiro da frente. O almoço marcado sem me consultar. Depois a gente vê isso, pai. Que sempre significava nunca mais. A minha exclusão não foi súbita. Foi construída em silêncio, assim como seria minha resposta. E foi nesse silêncio que comecei a prestar atenção de verdade. Na linguagem corporal, nos detalhes, nos lapsos. Vi quando o genro digitava algo no celular, rindo sozinho. Notei quando Ana cochichou algo para a irmã, e ambas olharam de relance para mim. Vi quando minha esposa apertou o guardanapo com força demais, como se aquilo fosse tudo o que ainda podia segurar. Cada gesto era um parágrafo. Cada silêncio, uma linha não dita. E eu lia tudo. Anotava sem papel. Memorizava com precisão. Porque é isso que homens como eu fazem quando são descartados. Transformam o desprezo em dados. Transformam a dor em direção e esperam. Não para se vingar no grito, mas para corrigir com método. Quando fui ao banheiro, passei pela sala e vi os quadros na parede. Nenhum deles tinha minha foto. Só a deles. Os passeios deles. Os aniversários deles. A imagem que construíram para mostrar ao mundo quem eram.
Um mundo onde eu já não existia, nem como memória. E então percebi. Eles não me esqueceram. Eles apagaram. Intencionalmente. Mas o que eles não sabiam, e que jamais sonhariam saber, é que ainda existia uma pasta vermelha, guardada a 7 chaves no meu escritório. Uma pasta com documentos que atestavam quem eu era, o que eu tinha e o que ainda me pertencia. A pasta que assusta mais do que qualquer discurso, porque não grita, apenas prova. Voltei para o quintal sem pressa. Peguei outro refrigerante, mesmo quente. Sentei na mesma cadeira e esperei. Enquanto eles planejavam a sobremesa, eu já organizava mentalmente os próximos passos. E o mais irônico é que tudo o que eu precisava estava chegando. Eu ouvi o som antes de todos. O ronco grave dos motores. Pesado. Regular. Não era carro comum. Não era vizinho. Não era trânsito. Era coordenação. Era presença. E quando eles perceberam, já era tarde demais. SUVs pretas dobraram a esquina devagar. Sem música. Sem buzinadas. Sem farra. Uma, depois outra. E mais outra. 3, 4, 5. Até que pararam em frente à casa. Todos se viraram. A música foi diminuída, as conversas cortadas, os risos, enfim, calaram. A ignorância tem um som. E naquele instante, ela foi substituída pelo medo. Mas eu continuei sentado, no mesmo lugar, com o mesmo silêncio, porque agora ele começaria a falar por mim. O barulho dos motores não foi comum. Não era como o som preguiçoso de um carro de aplicativo parando na frente da casa, nem o ronco descompassado de um parente atrasado chegando para comer os restos. Era grave. Era ritmado. Era preciso. Como um relógio de aço cruzando o asfalto com autoridade. O tipo de som que não pede passagem. Apenas se impõe. Na primeira SUV que dobrou a esquina, ninguém notou. Estavam ocupados demais tentando reaquecer as piadas que já tinham esfriado junto da carne. Mas quando a segunda surgiu atrás da primeira, em perfeita sincronia, e a terceira logo depois, foi impossível ignorar. A rua, geralmente tão quieta, parecia agora o corredor de entrada de algo que não pertencia àquele bairro. O primo do meu genro foi o primeiro a soltar um "Ih, olha isso aí", rindo com aquele ar idiota de quem sempre acha que é o centro do universo, mesmo quando a realidade está prestes a atropelar sua ignorância. Meu genro, por outro lado, já havia parado de rir. Estava de pé, lata de cerveja na mão, tentando manter a postura, mas seu pescoço virou devagar demais, como se tentasse entender se o que via era real. SUV preta. Vidros escuros, antena curta, sem som, sem fumaça, sem erro. A quarta parou exatamente em frente ao portão, e a quinta, logo atrás. Do silêncio, emergiu um novo som. O zumbido de um radiocomunicador se ajustando. Um barulho sutil, mas que eu conhecia bem. Um som que sempre precedia ordens claras e ações rápidas. Na frente de todas, a porta abriu. Foi o motorista quem desceu primeiro. Terno escuro, óculos pretos, postura ereta, sem afetação. Ele não olhou para ninguém. Apenas contornou o carro com naturalidade. Abriu a porta traseira com um gesto preciso e parou. E então, ele apareceu. O prefeito. Cabelos alinhados, expressão firme, camisa social clara com paletó escuro, gravata discreta, sapatos de couro que nem tocavam o chão com pressa. Um homem que àquela altura só aparecia em eventos oficiais, inaugurações ou conferências de imprensa. Mas ali estava ele, na frente da casa da minha filha, no churrasco onde riram de mim. No terreno onde, minutos antes, fui chamado de velho esquecido. E ninguém entendeu nada. Ana levou a mão à boca. O primo do genro murmurou algo entre "Que porra é essa?" e "É o prefeito mesmo?", como se a realidade tivesse invadido a ficção. Minha esposa apertou a mão na toalha de mesa e me olhou, pela primeira vez naquela tarde, como quem reconhece uma presença que nunca desapareceu. Apenas se calou. O genro tentou dar um passo à frente. "Acho que estão na casa errada", disse, rindo com menos convicção do que nunca. "Tá rolando algum evento aqui que eu não fui convidado, hein?" A piada não teve plateia. Só silêncio. E o som dos sapatos do prefeito se aproximando. Eu não me levantei. Ainda não. Apenas ajeitei minha postura. Cruzei as mãos sobre o joelho e mantive o olhar firme. Eu sabia exatamente o que viria. O prefeito parou a 2 metros de mim.
Olhou ao redor, com a tranquilidade de quem sabe que sua presença muda o ar de qualquer lugar. Respirou fundo, com um leve sorriso, e então disse: Senador, está pronto para a reunião? Naquele momento, a cerveja caiu da mão do meu genro. O barulho foi mais alto do que qualquer palavra dita naquele quintal. O som do alumínio batendo no chão molhado de suor e gordura. O líquido escorrendo rápido pelos vãos do piso rústico, manchando a sola dos sapatos baratos que ele usava. Sua boca entreaberta, os olhos em pânico e o rubor subindo pelo pescoço. Ana travou. A esposa do primo cobriu a boca com a mão. E eu apenas me levantei. Nada teatral. Sem pressa. Apenas levantei. Estiquei as costas como sempre fiz. Meus joelhos, mesmo com a idade, ainda responderam sem falha. Peguei meu copo, agora vazio, e o depositei na mesa. Limpei as mãos com o guardanapo ao lado da churrasqueira e caminhei com calma até o prefeito, estendendo a mão. Pontual como sempre. Eu disse, sem levantar a voz. Ele sorriu com respeito. O senhor merece. Nesse momento, não havia mais festa. Não havia mais piadas. Só havia o som dos passos que dei até a porta da frente, o burburinho controlado dos homens de terno próximos às SUVs, e a vergonha absoluta que se instalou como uma neblina espessa sobre aquele quintal. Antes de sair, parei por um instante e olhei para trás. O olhar do meu genro encontrou o meu por um segundo, e nele não havia mais deboche, nem provocação, só uma pergunta muda. Quem é esse homem que eu nunca vi, mesmo morando ao lado dele? E essa resposta ele ainda não tinha. Mas teria, em breve. Porque o que estava por vir não era só uma reunião. Era o espelho do mundo que eles ignoraram, e que agora os encarava de volta. O som da lata de cerveja rolando pelo chão durou mais do que qualquer palavra dita naquela tarde inteira. Ela bateu nas pernas de uma das cadeiras, girou de lado e ficou ali, vazando os últimos pingos como se até ela soubesse que algo tinha terminado. Não a festa, mas a fantasia. Enquanto eu apertava a mão do prefeito com a firmeza de quem nunca esqueceu como se comanda uma sala, meu genro ainda tentava entender se aquilo era real. Estava parado, como se o tempo tivesse desacelerado apenas para ele, com os olhos fixos na cena à frente, mas sem compreender o enredo. Era como assistir um filme em outra língua, sem legenda. Ana permaneceu imóvel, as mãos cruzadas sobre o avental com manchas de gordura, a boca levemente aberta, sem conseguir reagir. Meus netos olharam para mim como se estivessem vendo um ator de novela em carne e osso. A mesma pessoa que há 2 horas comia arroz com farofa no canto, agora era saudado com deferência por um homem que só aparecia em jornais e outdoors políticos. Um homem que só falava em público cercado de microfones, e agora falava comigo, com respeito, com formalidade, com reverência. Senador, ele repetiu, agora com o corpo levemente inclinado, em sinal de respeito. Aquela palavra, senador, reverberou no ar como um trovão sem raio. Causou um silêncio mais profundo que qualquer discurso inflamado. Naquela hora, tudo parou. Os talheres, os risos, os passos das crianças. Até o cachorro da vizinha, que latia desde o começo da tarde, calou-se. Eu não sorri. Não fiz pose. Apenas balancei a cabeça em sinal de gratidão e fiz um gesto com a mão, pedindo licença para me retirar por um momento. Mas antes que desse 2 passos em direção ao carro, uma voz que eu conhecia muito bem rasgou o silêncio. Pai. Era a Ana, a filha que não me defendeu. A filha que desviou o olhar quando me ridicularizaram. A filha que calou. Agora, pela primeira vez em horas, me chamava de novo de pai. Me virei, com calma. Ela ainda estava com as mãos entrelaçadas, mas seu rosto estava diferente. Não de vergonha, ainda não, mas de medo. Medo de que o que estava acontecendo não tivesse mais volta. Medo de que o pai que ela ignorou tivesse de fato poder para desaparecer e ser notado só pela ausência. Pai, o que está acontecendo? Eu me aproximei dela, ainda calmo. Olhei nos olhos que eu ajudei a ensinar a ler, os mesmos que enxergaram meu rosto cansado em noites de febre, mas que hoje se desviaram no primeiro sinal de constrangimento social. E disse: está acontecendo o que sempre acontece quando alguém que se calou por muito tempo resolve falar. Ela não respondeu, porque não havia resposta. O genro, por sua vez, se aproximou, tentando recuperar o controle que nunca teve.
Agora sem piadas, sem riso, só com a arrogância natural de quem se sente diminuído diante do que não compreende. Que história é essa de senador? Ele disse como se a pergunta fosse uma acusação. Não respondi para ele. Voltei-me ao prefeito que aguardava, paciente como um homem acostumado a lidar com o ego ferido e situações de impacto. Vamos? Perguntei. Claro, senhor. A palavra senhor dita com aquele tom matou a discussão. O genro deu 2 passos para trás, como se estivesse diante de algo contaminado. E estava diante de um novo olhar. Não meu, o dele, porque pela primeira vez ele se viu por completo, um homem que havia zombado, diante de todos, de alguém muito maior do que ele jamais será. Os homens da comitiva mantiveram-se impassíveis, como soldados de protocolo, mas vi, no canto dos olhos de um deles, o reconhecimento. Ele sabia da história, sabia de onde eu vim, sabia o que eu carregava. E naquele instante, enquanto eu passava pela varanda em direção à porta, senti o mundo girar de novo a meu favor. A autoridade não se grita, ela se demonstra. E ali, naquela casa onde fui desrespeitado, zombado, apagado, ela se reergueu com uma única palavra: senador. Uma palavra que até aquele momento ninguém ali havia associado a mim. Porque nunca quiseram perguntar, nunca quiseram saber. Preferiram acreditar na versão cômoda do velho esquecido. Mas agora sabiam. E o silêncio deles era a confirmação. Ao chegar na porta, segurei a maçaneta e me virei mais uma vez. Olhei para todos, um por um. Meus netos, ainda imóveis. A esposa do genro, desconcertada. Ana, ainda buscando uma forma de entender. O genro, pálido. E então disse com a voz firme, mas sem rancor: me avisem quando pararem de rir. A gente conversa. E saí. Os carros já estavam alinhados. A porta traseira aberta. Entrei como quem entra no próprio escritório. O banco era confortável, mas o que me envolveu não foi o couro. Foi o peso da dignidade recuperada. A sensação de que, mesmo depois de tentarem me apagar, o que eu construí ainda estava lá. Inteiro, vivo, respeitado. Enquanto o carro dava ré, vi pelo retrovisor a expressão deles, e naquele momento percebi. A humilhação que plantaram havia germinado, mas não em mim, neles. E a colheita ainda estava só começando. Quando a SUV se afastou, o som mais marcante não foi o motor sumindo no fim da rua, mas o silêncio que ficou. Um silêncio pesado, espesso, feito de palavras que não podiam mais ser ditas, de piadas que não serviam mais, de risos que, de repente, envergonhavam quem os emitiu. Dentro do carro, enquanto olhava pela janela, pude imaginar com exatidão o que acontecia naquele quintal. As cadeiras sendo arrastadas com desconforto, os talheres largados com pressa, os olhares trocados sem coragem de se fixar em lugar algum. A cerveja ainda estava lá, no chão, formando uma pequena poça em volta da lata amassada. Ninguém se abaixou para limpar. Ninguém quis encostar. Aquela lata agora era o monumento da vergonha. Era o registro do instante exato em que o deboche virou arrependimento, em que a arrogância se transformou em desconforto, em que o homem que era motivo de piada passou a ser o centro de uma narrativa que ninguém mais controlava. E tudo isso sem que eu tivesse gritado uma única vez. Enquanto isso, dentro do carro, o prefeito mantinha a compostura. Ele sabia que minha mente não estava no assunto da reunião ainda, e respeitou isso com um silêncio polido. Só depois de algumas quadras, quando viramos para a avenida principal, ele falou, num tom quase paternal: eles não sabiam? Olhei para frente. Para o trânsito calmo, os postes passando como sentinelas de concreto, as placas azuis indicando direções para lugares onde o tempo anda mais devagar. Não, respondi, mas preferiram manter assim. O prefeito assentiu, como quem entende mais do que diz. E foi tudo. Durante o trajeto deixei minha mente vagar. Voltei no tempo. Não muito. Apenas o suficiente para lembrar da última vez que minha filha me perguntou algo sobre minha vida antes da aposentadoria. Tinha 12 anos. Fez uma pergunta qualquer sobre Brasília, num dia de tempestade. Eu respondi com cuidado, tentando simplificar para ela entender. Ela ouviu interessada, mas logo voltou para a televisão. Nunca mais perguntou.
Depois vieram os namorados, a faculdade, o casamento com aquele rapaz, o genro. E minha trajetória foi virando um pano de fundo cada vez mais distante, até se tornar invisível. Eu permiti isso por muito tempo. Pela paz, pelo conforto deles, para que pudessem construir suas próprias vidas sem o peso de uma sombra. Mas o erro não foi meu silêncio. Foi o que fizeram com ele. Porque o silêncio pode ser respeito, mas pode ser também o palco perfeito para a ignorância montar sua peça. No caminho até o prédio onde seria a reunião, revisei mentalmente o que precisava tratar ali. Mas minha mente voltava, vez ou outra, para a imagem do genro com a garrafa escorregando da mão. A surpresa dele não era só por me ver sendo tratado com respeito, era por perceber que toda a narrativa que ele construiu sobre mim, a do velho ultrapassado, do inútil, do homem vencido pelo tempo, havia se esfarelado em público, diante da família, dos vizinhos, dos filhos, e ele sabia, aquela cena não seria esquecida, porque há coisas que ficam na memória coletiva de uma família como cicatriz. E ele acabara de criar uma. O motorista estacionou com precisão na vaga reservada ao prefeito. Descemos. O prédio era discreto, como deveria ser. Nenhuma placa ostentosa. Apenas portas espelhadas e o sutil ruído de ar-condicionado vindo do hall. Cumprimentei discretamente os 2 assessores que nos esperavam na recepção e seguimos para a sala de reuniões. Mas antes de entrar, tirei o telefone do bolso. Havia 4 chamadas perdidas, 2 de Ana, uma do genro, uma do número da casa. Não atendi. Não era hora. Eles não queriam falar comigo. Queriam respostas, queriam controle, queriam explicações que os tirassem do lugar de vergonha em que tinham sido colocados, por mérito próprio. E o mais interessante, nenhuma daquelas ligações vinha com um pedido de desculpas. Era só desespero. O que eles ainda não sabiam era que o momento mais humilhante deles não tinha sido a chegada do prefeito. Tinha sido o que veio depois. O som das cadeiras sendo arrastadas para longe da mesa. Os talheres batendo nos pratos de forma desconexa, sem ritmo, sem naturalidade. A ausência de assunto. A sensação de que qualquer coisa dita depois daquilo seria artificial. O vazio de um almoço que havia acabado antes da sobremesa. A cerveja caída no chão continuava lá. A toalha manchada de gordura. A churrasqueira ainda quente. Mas nada mais parecia igual. Porque não era só sobre mim. Era sobre eles. Eles se viram expostos como ingratos. Como cínicos. Como pessoas pequenas diante de um homem que nunca precisou dizer o que era, apenas esperou o mundo lembrar. E agora que lembraram, tudo estava em xeque. Mas eu não tinha pressa. A verdade, quando chega tarde, chega com mais força. Entrei na sala, cumprimentei os presentes e me sentei à cabeceira como sempre fazia. Discuti pautas, assinei documentos, ouvi com atenção. Meu corpo estava ali, firme, presente, no comando. Mas minha mente ainda ouvia o som das cadeiras sendo arrastadas. E esse som era o som de uma estrutura desmoronando. A reunião correu com a fluidez de quem já conhece bem os corredores invisíveis do poder. Sentado à cabeceira da mesa, com os papéis dispostos em ordem e os olhares voltados a mim com atenção verdadeira, e não obrigação, pude perceber como, ali, meu nome ainda pesava mais que qualquer piada de quintal. As pautas eram técnicas, as decisões impactariam gente que nunca me veria, mas que sentiria as consequências. E isso, para mim, sempre foi mais importante do que qualquer aplauso. A transformação invisível, silenciosa, que se faz com estrutura e não com espetáculo. Enquanto ouvia um dos diretores regionais apresentar os detalhes sobre a nova proposta orçamentária para a reestruturação dos fundos municipais, meu celular vibrou uma 5ª vez. Não olhei. Eu já sabia o que estava ali. Chamadas, mensagens, tentativas apressadas de contato. Mas não por saudade. Não por arrependimento. Apenas pânico social. A reputação deles estava em risco. E, ironicamente, não por algo que eu tenha feito, mas por algo que eu deixei transparecer sem esforço. Quem eu era. Depois da reunião, o prefeito me acompanhou até uma antessala reservada. Lá, sobre a mesa de madeira escura, repousava um envelope simples, com meu nome escrito à mão. Chegou ontem pela manhã, ele disse. Achei que preferiria receber pessoalmente.
Assenti. Abri o envelope com calma e retirei o convite. Era um cartão pesado, papel de gramatura alta, com uma borda discreta em dourado. No centro, o brasão do Estado. E logo abaixo, a inscrição: homenagem aos legisladores honorários. Sessão solene no Palácio da Assembleia. Assento de honra reservado a V.S.A. Um convite. Não qualquer um. Um convite que não se envia por e-mail, que não se imprime em gráfica de bairro. Um convite que atravessa o protocolo, que carrega o peso da história e que, acima de tudo, é enviado a poucos. Esperamos o senhor no sábado, completou o prefeito. E gostaríamos que desse o discurso de abertura. Fechei o envelope e guardei com cuidado no bolso interno do blazer. Eu estarei lá. Não precisei dizer mais nada. Ele entendeu. Porque há momentos em que palavras demais apenas diluem a verdade. E a minha verdade, naquele instante, já não precisava mais se justificar. Ela se sustentava sozinha, sólida, como uma construção que resistiu ao tempo. Saí do prédio pouco depois das 4 da tarde. O céu estava limpo, sem nuvens, e o vento soprava leve. O motorista abriu a porta, e eu entrei com a calma de quem carrega mais certezas do que dúvidas. O caminho de volta foi silencioso, exceto por uma notificação que escapou mesmo no modo silencioso. Uma mensagem. Dessa vez, li. Pai, precisamos conversar. O que aconteceu hoje nos pegou de surpresa. Por favor, não é o que parece. Podemos conversar ainda hoje, é importante. Assinado, Ana. Respirei fundo. Toquei na tela. Abaixo dela, outras 2 mensagens. Uma do genro, longa, desconexa, tentando misturar justificativas com elogios tardios. Outra, da esposa do primo, dizendo que talvez eles tivessem passado dos limites, mas que ninguém quis te ofender de verdade. O que eles ainda não sabiam era que o dano não estava no que disseram, mas no que revelaram quando acharam que podiam dizer. As palavras ditas sob a luz da zombaria revelam muito mais do que piadas. Revelam quem a pessoa é quando acredita que ninguém importante está ouvindo. Mas eu estava ouvindo. Sempre estive. Eu só não reagi como esperavam. E é isso que os assusta agora. Pedi ao motorista que desse uma volta mais longa, passando pela orla antes de me deixar em casa. Ele entendeu. Ficamos em silêncio por 16 quarteirões. Eu observava o mar à distância, como sempre gostei de fazer. Sem pressa de chegar ou sair. Era ali, naquele movimento constante e mudo, que eu entendia melhor a minha própria vida. Sempre fui como o mar, calmo na superfície, mas profundo, impossível de medir. Quando cheguei em casa, minha esposa me esperava na varanda. Não disse nada. Apenas colocou uma xícara de chá sobre a mesinha de madeira e apontou com o queixo para a cadeira ao lado. Sentei. O vapor subia devagar, perfumado, e por um momento me permitiu o luxo de não pensar em nada. Ela foi a primeira a falar. Eles ligaram para mim, 3 vezes. Até para sua irmã ligaram. Disse que era urgente. E é. Respondi. Ela me olhou de lado. A mesma mulher que atravessou comigo os piores anos do serviço público, que me viu voltar tarde da noite com a cabeça cheia e os olhos vazios, que segurou minha mão quando tudo parecia ruir. Ela conhecia meu silêncio como ninguém. E vai atendê-los? Não. Nem amanhã, nem depois. Ela não insistiu. Apenas se recostou na cadeira, pegou a própria xícara e murmurou. Está na hora deles sentirem o que é não ser convidado. Ficamos ali, sem pressa. O vento batendo de leve, o sol começando a descer no horizonte, e a certeza de que o próximo convite não seria estendido a todos, porque certas cerimônias exigem algo que eles ainda não sabiam oferecer: respeito. No sábado, o céu estava limpo como um lençol estendido sobre um varal que ninguém ousou tocar. Havia um silêncio cerimonioso na cidade, aquele tipo de silêncio que só acompanha os dias de evento oficial, não pela ausência de ruído, mas pela presença do respeito. As ruas ao redor da Assembleia Legislativa estavam com os acessos limitados, e cada agente posicionado em seu ponto parecia saber exatamente quem esperava. Quando o carro entrou no perímetro de segurança, não houve buzina nem aceleração, só reconhecimento. O vidro escurecido abaixou apenas 1/3, e bastou isso para o guarda assinar com a cabeça e liberar a passagem com um simples gesto. Ao longe, uma pequena multidão se formava.
Assessores, jornalistas, funcionários da casa, familiares de outros homenageados, e no meio deles, rostos que eu jamais esperava ver. Ana, o genro, e meus 2 netos, vestidos como se tivessem sido arrancados de casa às pressas, sem entender o que estavam prestes a presenciar. O carro diminuiu a velocidade. O protocolo era claro. O homenageado seria recebido com honras no topo da escadaria, com direito a discurso de boas-vindas, tapete e presença de autoridades estaduais. Mas naquele instante, ali no estacionamento lateral, com os olhos fixos no grupo reunido atrás do gradil, entendi que aquele não era o único palco daquela tarde. Havia outro, mais íntimo, mais decisivo. O caminho até o carro. Era esse o percurso que ficaria preso na memória de quem me rebaixou no quintal da própria casa. Pedi ao motorista que parasse ali mesmo, antes da entrada principal. Ele hesitou, consultou o relógio, depois entendeu. E parou. Desci devagar. Não por fragilidade, mas por precisão. Cada passo tinha seu tempo. O asfalto quente sob os sapatos, o vento batendo de leve no paletó, o envelope com o discurso dobrado no bolso esquerdo. Eles me viram. E congelaram. Ana foi a primeira a dar um passo à frente, mas hesitou. O genro apertou os lábios, claramente tentando decidir se ainda havia uma piada possível para aliviar o clima. Não havia. Não mais. E meus netos? Ah, meus netos. Esses pareciam pequenos demais para entender por completo, mas grandes o suficiente para sentir que algo ali havia mudado de direção. Continuei andando em linha reta, sem apressar o ritmo. E com isso, ofereci a eles algo que talvez nunca tivessem dado valor antes. Tempo. Tempo para pensar, para sentir, para perceber o peso do silêncio que eu trazia nos ombros. E nesse tempo, vi nos olhos deles a transição, o desconforto crescendo, a vergonha se espalhando, como vinho derramado sobre toalha branca, difícil de esconder, impossível de limpar. O genro me encarou por fim, mas seu olhar, outrora cheio de sarcasmo, agora carregava a urgência de quem perdeu o controle do próprio enredo. Ele não me via mais como o velho no canto do quintal. Ele me via como uma ameaça à própria narrativa, porque sem uma única palavra eu havia virado o espelho de tudo o que ele não era e do que nunca conseguiria ser. Quando passei ao lado deles, Ana tentou falar. Um sussurro apenas. Pai. Mas não me detive. Apenas olhei de relance, e naquele olhar estava tudo. Não havia ódio. Não havia revanche. Havia apenas a constatação. A firmeza de quem foi empurrado para fora. E voltou não para entrar, mas para deixar claro que não precisava mais daquele espaço. No topo da escadaria, o mestre de cerimônias me aguardava com o microfone em mãos. Os flashes dos fotógrafos começaram assim que pisei no primeiro degrau. Cada passo era acompanhado por olhos atentos, câmeras ligadas, a imprensa esperando minha fala, minha postura, meu olhar. E eu dei a todos exatamente o que esperavam, a serenidade de quem não precisava provar nada a ninguém. O discurso veio depois, breve, direto, sem pompas. Falei sobre responsabilidade pública, sobre dignidade silenciosa, sobre o valor do trabalho que não se exibe. E em uma das frases, sem citar nomes, sem deixar pistas, deixei cair a semente. Às vezes, o silêncio de um homem é confundido com fraqueza, mas é apenas estratégia. E quando ele decide falar, geralmente já não precisa mais ser ouvido. Só precisa ser respeitado. Aplausos, muitos, de pé. Inclusive do governador que havia chegado discretamente durante meu discurso. O eco daquelas palmas não era só institucional. Era moral. Era uma absolvição pública de uma injustiça que ninguém ali havia cometido, mas que agora compensavam com as mãos. Quando desci as escadas e caminhei até o carro novamente, notei que Ana e o genro já não estavam mais no mesmo ponto. Haviam recuado. Estavam mais ao fundo. Diminuídos. A multidão tinha os engolido, como se o próprio ambiente os quisesse menores, menos visíveis. E eu entrei no carro sem olhar para trás. Porque algumas lições são dadas assim, com os olhos voltados para frente enquanto a vergonha escorre sozinha por aqueles que um dia se sentiram grandes demais para ouvir. De volta ao carro, com o paletó ainda absorvendo o calor discreto da homenagem, não abri o celular. Havia mensagens ali, eu sabia. Notificações piscando,
insistentes, vozes que tentavam alcançar o que já não era mais acessível. Mas deixei o aparelho no modo avião e encostei a cabeça no estofado macio do banco. O motorista, habituado a silêncios respeitosos, iniciou o percurso sem dizer nada. Naquela volta, pensei em tudo o que havia sido reconstruído em silêncio. O velho no canto do churrasco, tratado como peça de museu, agora era o mesmo homem que recebera o aplauso de uma assembleia. O mesmo que assinaria, horas depois, um memorando que alteraria os rumos de uma importante decisão regional e que, por consequência, afetaria diretamente os negócios do próprio genro. Eles ainda não sabiam, mas a mesma estrutura que eles tentaram minimizar era, ironicamente, o alicerce de muitos dos privilégios que ostentavam. Não houve vingança arquitetada com fúria, houve apenas consequência. E ela não viria com escândalo, mas com papel timbrado. Não com vozes altas, mas com cláusulas bem escritas. Às 19 horas em ponto, fui recebido em uma segunda reunião, desta vez fora da agenda pública. Um salão discreto, num prédio administrativo sem letreiro. Poucos sabiam daquele encontro. Um governador, 2 senadores ainda em mandato, 3 empresários de peso, 2 consultores jurídicos, e eu. Todos sentados em círculo, sem plateia, sem imprensa, sem microfone, apenas papel, memória e palavra. O assunto: a reformulação da política de incentivo a startups tecnológicas na região sul. Era um debate técnico, duro, feito com critérios e projeções. Mas havia algo que os outros não sabiam, e que apenas eu levava no bolso: a documentação completa da empresa que o genro havia aberto há 2 anos, usando recursos repassados por programas federais mal fiscalizados. Um negócio feito com pressa, sustentado por promessas e financiamentos que ele sequer compreendia. Algo que, se continuasse de pé, criaria uma distorção grave na proposta que queríamos consolidar. Eu não mencionei nomes, apenas mostrei a estrutura, os riscos, os precedentes. Mostrei como as brechas estavam sendo usadas para fins pessoais, como os recursos que deveriam promover inovação estavam sendo drenados por vaidades travestidas de empreendedorismo. Argumentei com serenidade, com dados, com lógica, e todos assentiram. O projeto seria reestruturado. E com ele, as empresas não qualificadas seriam excluídas, incluindo a do meu genro, sem uma palavra sobre churrasco, sem uma citação sobre o que ele dissera, sem sequer mencioná-lo. Eu não precisava. A justiça às vezes é como um arquivo. Basta sabê-lo manusear. Ao final da reunião fui o último a sair. Cumprimentei os presentes, guardei meus papéis e recebi do secretário um envelope menor. Discreto. Desses que não se arquivam, se levam consigo. Dentro, o rascunho de um convite para compor uma comissão consultiva, vinculada ao Senado com reuniões trimestrais em Brasília. Eles querem alguém que saiba o que é servir em silêncio, disse ele, e que já viu o poder de perto, mas sem precisar se viciar nele. Assenti. Diga que aceito, mas só se o trabalho for real. Sem foto. Sem cerimônia. Ele sorriu. Foi exatamente o que disseram que você responderia. Saí dali com o envelope no bolso e o destino nas mãos. O meu e, sem que soubessem, o deles. Naquela noite, ao chegar em casa, encontrei minha esposa sentada na varanda, com o rádio ligado em volume baixo e uma manta sobre os ombros. A mesma xícara de chá de sempre. A mesma espera tranquila. Como foi? Perguntou sem olhar para mim. Foi justo. Ela assentiu, como sempre fazia quando entendia mais do que eu dizia. Eles ligaram outra vez. Comentou. Disseram que a empresa está passando por um bloqueio bancário. Perguntaram se você tinha alguma ideia do que pode estar acontecendo. Tenho. Respondi. Mas não vão ouvir de mim. Ela não respondeu. Só puxou a manta mais sobre os ombros e se recostou. Fiquei ao lado dela por um tempo, sem precisar explicar nada. A noite estava fria, mas calma. E no silêncio compartilhado da varanda, entendi que a justiça, quando vem da integridade, não precisa fazer barulho. Ela apenas acontece, e dura. No dia seguinte, enviei uma única mensagem a Ana. Não se constrói uma história bonita sobre alicerces que vocês fizeram questão de fingir que não existiam. Eu não sumi. Vocês que viraram o rosto. Não pedi resposta. Não desejei retorno.
Era apenas o ponto final onde eles queriam uma vírgula. No mesmo dia, meu genro postou em uma rede social: às vezes, quem você ignora pode ser quem segura os fios invisíveis do seu futuro. Mas já era tarde. As decisões estavam tomadas. O cenário havia mudado. E ninguém mais se lembrava da piada feita no churrasco, a não ser quem a contou. E quem teve que engolir o próprio riso com gosto de arrependimento. Voltei a caminhar pelas manhãs. Nada muito longo. 2 quadras, talvez 3. Só o suficiente para sentir o sol filtrando pelas árvores e o asfalto aquecendo aos poucos. O mesmo percurso de antes, mas com outro significado. Antes, eu andava para me lembrar de que ainda estava vivo. Agora, eu andava para lembrar ao mundo que sigo vivo e em paz. A vergonha que se instalou na casa da minha filha não saiu com sabão, nem com desculpas apressadas. Ela ficou, infiltrou nas frestas da memória familiar, onde a frase "seu velho esquecido" reverbera em cada canto da casa como um eco que ninguém consegue mais calar. O churrasco virou assunto proibido, as fotos daquele dia excluídas. A gravação do prefeito descendo do carro, que o neto havia feito para postar nos stories, arquivada às pressas. Nenhuma publicação, nenhuma menção, nenhum orgulho. O nome que antes ignoravam, agora era falado com cautela, como se pronunciá-lo em voz alta fosse invocar algo maior do que podiam lhe dar. E talvez fosse mesmo, porque quando você descobre que o homem que tratou como invisível carrega mais peso do que todo o seu futuro junto, você aprende a temê-lo. Não por vingança, mas pela vergonha de ter tido a chance e desperdiçado. Não os bloqueei, não os confrontei. Apenas parei de atender. E isso, descobri, foi mais cruel do que qualquer retaliação. Porque gente que despreza não suporta ser desprezada de volta. Gente que zombou da sua existência não sabe lidar com o fato de que você não precisa mais da dela. No segundo domingo após a cerimônia, recebi uma carta, escrita à mão, com erros de português, como nos tempos de colégio. Era do meu genro. Senhor, eu sei que falhei. Não sei o que posso fazer para reverter. Estou tentando entender. Mas, por favor, não me trate como um estranho. Eu fui burro, arrogante, mas ainda sou pai dos seus netos. Eu não respondi, porque ele não entendeu que esse era o problema. Ele sempre foi pai dos meus netos, mas nunca foi filho de ninguém. Nunca quis ser. Nunca respeitou a história que veio antes. Quis o presente, mas não a fundação. Quis os frutos, mas não a raiz. Uma semana depois, recebi uma ligação da escola dos meninos. A diretora, educada, apenas comunicava que o patrocínio anual que eu mantinha, discretamente há 3 anos, seria renovado? Ou eu gostaria de redirecionar os fundos para outra unidade? Pedi para redirecionar. Para uma escola na Zona Norte. Uma que leva livros usados como tesouro e ainda forma alunos que olham nos olhos. A diretora entendeu. Disse apenas: respeito sua decisão. E eu senti naquela fala simples mais dignidade do que em todos os churrascos em família nos últimos anos. Na terça-feira seguinte, recebi a visita de um jornalista. Queria fazer uma matéria sobre as novas lideranças invisíveis. Recusei. Não porque não tivesse o que dizer, mas porque já disse tudo, sem precisar escrever. Minha biografia está espalhada nos corredores que ajudei a levantar. E no silêncio que decidi adotar como escudo. Eles continuam tentando. Mandam flores, cestas, cartões assinados pelas crianças. Tentam parecer frágeis, mas não é fragilidade. É desespero, porque agora eles sabem. Não fui esquecido. Fui discreto. E o silêncio que eles confundiram com fraqueza era reserva de poder. Ana escreveu uma carta, longa, cheia de pausas e arrependimentos. Disse que nunca imaginou que eu ainda fosse tão importante, que achava que eu estava cansado, que não era maldade, pai, era distração. E terminou dizendo: sinto sua falta, a casa ficou vazia, mesmo com todos aqui. Esse foi o único trecho que me tocou. Porque ali, pela primeira vez, ela entendeu o que eu havia me tornado. Um vazio. Mas não de ausência. Um vazio que grita. Um silêncio que pesa mais que qualquer presença ruidosa. A ausência de um pai que sempre esteve ali. Até que percebeu que não fazia mais sentido. Agora, eles aprendem a viver sem minha resposta.
E aprendem devagar. Porque o que construí, eles não conseguem destruir. E o que perdi, já não me define. No fim das contas, eles não me apagaram. Apenas me acenderam para o lugar certo. Longe. Longe do desrespeito, longe da zombaria, longe da ingratidão disfarçada de modernidade. Voltei a escrever, nada grande. Reflexões pequenas, só para mim. Guardo num caderno preto, capa dura, sem título. Nele, escrevi ontem. Fui chamado de velho esquecido. Hoje, sou o silêncio que eles temem. E isso basta. Porque ser esquecido nunca me assustou. Assustador é ser lembrado tarde demais.